O modelo de insônia e eixo hipotálamo hipófise adrenal é um modelo de desregulação do eixo na insônia. Isso provoca, então, o aumento da produção do cortisol ao anoitecer e durante a noite. Então, seria a explicação por que, durante a noite, o insônia teria esse estado de hiperalerta, né? Um estado de, não digo de vigília total, né? Mas uma hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. É claro que o eixo hipotálamo-hipófise adrenal está intimamente ligado com outros sintomas. E hoje o principal sintoma é a ansiedade. Quer dizer, a ansiedade é um fator que está intimamente ligado a essa hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E não só a ansiedade, como o binômio que nós chamamos de ansiedade e depressão. E a ansiedade é um sintoma praticamente presente e quase 100% das insônias, assim ditas, primárias e crônicas. A depressão também passa a ser um sintoma muito frequente no insônia. É interessante que todo esse lado esquerdo, nesse nosso desenho da insônia, nós temos então o substrato, né, os fatores condicionais, genéticos, os fatores então biológicos, o eixo, ansiedade e depressão, e foi aquilo que um pesquisador chamado Spillman colocou como os fatores predisponentes. Então tudo isso é o que predispõe ao paciente que desenvolver um quadro de insônia durante a vida. Mas é muito interessante que são muitos pacientes que falam, bom, eu desde adolescente, desde criança, nunca fui um bom dormidor. Ou seja, ele tinha a predisposição. Mas foi a partir de um dado momento na minha vida que a insônia começou a ser um fator importante e passou a me incomodar muito. É quando então nós entramos em outros fatores adversos que vão aparecer no decorrer da vida. Nós chamamos genericamente de fatores sociais. Mas seriam os fatores afetivos, os fatores familiares, os fatores profissionais, econômicos, ou seja, são as mudanças no ciclo de vida e fatores muitas vezes adversos ou não, muitas vezes são fatores até positivos, o indivíduo, por exemplo, foi uma mudança até profissional, uma ascensão profissional ou um casamento, mas é um fator que mudou o ciclo de vida e são os fatores que vão aparecer e vão desencadear então a insônia nesse paciente. Mas é cronicamente, durante os anos, que o paciente começa, então, a desenvolver pensamentos diferentes e comportamentos diferentes alterados. Esses fatores cognitivos, esses comportamentos, começam a colocar a insônia, então, no centro da sua vida. Passa a ser o sintoma importante, eu digo assim, a tragédia da vida. Quando eu durmo bem, eu estou feliz. Quando eu não durmo bem, eu estou infeliz. Então, são pensamentos voltados somente para esse sintoma. Tudo acontece em função das noites mal dormidas e esses comportamentos alterados. Exemplo de um comportamento alterado é um indivíduo que muitas vezes passa a fazer ingestão de bebida alcoólica, tentando à noite, tentando dormir, ou o que é muito comum, a gente está assistindo isso, fazer o uso de medicamentos, como se o remédio fosse fazer um efeito mágico no sentido de provocar um sono de boa qualidade e assim por diante. Por exemplo, ele acha que dorme 4 ou 5 horas, ele passa a dormir, ficar na cama umas 10, 12 horas tentando dormir mais. Então são comportamentos totalmente inadequados com o objetivo de fazê-lo dormir mais. O Spillman então colocou esses fatores que vão aparecer na vida, os fatores afetivos, familiares, como fatores desencadeantes e perpetuantes. Então, é aquele exemplo que eu dei. Por exemplo, é uma mulher que durante a vida inteira nunca dormiu bem, mas era feliz. Mas foi a partir de 50 anos que ela fala que a insônia então passou a ser um problema na vida. O que aconteceu com 50 anos? Menopausa, então tem fatores hormonais associados, a vida muda, é o ninho vazio, os filhos saíram de casa, tem problemas conjugais. E a própria transição, né, da menopausa para a mulher é muito importante. Então nós vemos que ali passa a ser o fator desencadeante e que vai perpetuar então a insônia durante meses ou muitas vezes durante muitos anos. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos voltados para esses fatores cognitivos. Então esse é um trabalho que nós realizamos em função desses fatores de pensamentos e que altera a percepção do indivíduo.
Surpreendentemente, o que a gente tem observado nesse estudo de percepção, nós fizemos a polissonografia e de manhã a gente perguntava para o paciente quanto ele tinha dormido. E nós comparávamos a percepção subjetiva com o que realmente tinha acontecido. E, surpreendentemente, nós comparamos com indivíduos normais e pudemos observar, então, nessa primeira coluna o normal, na segunda coluna os insones, que o tempo total de sono, tanto de uma pessoa normal como do insônia, é muito próximo, é praticamente normal. E lá embaixo a percepção, nós chamamos índice de percepção, nós vemos então que o que acontece no insônia é que ele está percebendo menos o que realmente ele está dormindo. Então a insônia passa a ser fruto mais dos nossos pensamentos, da percepção que o indivíduo tem, do que propriamente do que realmente está acontecendo durante a noite. Talvez é o estado de hiperalerta, até subjetivo que ele está tendo durante a noite, ele está dormindo, porém ele está percebendo que ele está mais desperto durante a noite. Aqui é para mostrar, então, num gráfico, do lado esquerdo, o normal, e lá no final, à direita, o insônia. Então, nós vemos que a percepção do normal vai caindo. No meio, nós comparamos também com pacientes que apresentavam apneia obstrutiva do sono, que fica entre o normal e a insônia, no que se refere à percepção do sono. E, finalmente, ali embaixo, nós temos, nesse universo, talvez, um dos últimos fatores, né, que nós chamamos de comorbidades. Ou seja, o insônia também tem outros fatores físicos que podem interromper o sono. Exemplo típico, a apneia obstrutiva do sono. Mulheres, voltando às mulheres, acima de 50 anos, é muito comum elas desenvolverem a apneia obstrutiva do sono. Então é aquela mulher que tem insônia durante muitos anos e depois de 50 começa a ter sonolência durante o dia, começa a piorar o quadro em função não mais só da insônia, como do aparecimento de uma apneia obstrutiva do sono, que eu chamo que é um fator complicador. Se nós observarmos, por exemplo, os subtipos de insônias, na classificação de 2005, existe, onde nós temos o capítulo de insônias, nós vamos observar, então, que na classificação existem as insônias assim ditas primárias e as insônias, não digo secundárias, mas nós chamaríamos de insônias associadas. Então, o que eu fiz? Aí eu desmembrei a insônia, que estava no centro, para a gente tentar correlacionar com essa classificação. Porque nossa visão ela é sistêmica, né? Dificilmente, na prática, nós não encontramos um subtipo de insônia que seja característico ou típico. Ela está diluída, né, dentre todos esses fatores. Então, aqui em cima nós colocamos a insônia chamada psicofisiológica, uma insônia primária, onde talvez o fator ansiedade e esse hiperalerta seja o mais importante. É aquela ansiedade antecipatória que o indivíduo começa a desenvolver cronicamente. E ela é chamada, então, de insônia psicofisiológica. Embaixo, porém, se o fator constitucional e o fator genético for o mais importante, é aquela insônia chamada idiopática, que felizmente é a mais rara. Dificilmente você pega uma insônia idiopática pura, aquela que o indivíduo vem desde criança, que é aquele indivíduo que não dorme realmente, que talvez o fator genético seja o mais importante. Independente de tudo que possa ocorrer na vida, ele sempre foi um mal dormidor e é um problema que ele carrega a vida inteira. Se o fator cognitivo, a má percepção do sono, for talvez o mais importante, nós chamamos então, a classificação chama de insônia paradoxal. Então veja que a gente pode deslocar um pouquinho os tipos e subtipos de insônia primários para cada componente que predomine. Mas na nossa visão, é claro que a insônia ela tem um pouquinho de cada coisa. Ela tem um pouquinho de idiopática, ela tem um pouquinho de psicofisiológica e ela tem um pouco de paradoxal. Isso sem dúvida, toda insônia tem todos esses componentes. E aquelas insônias, assim ditas associadas, é quando você tem uma comorbidade, você tem uma depressão, você tem um transtorno mental, você tem uma doença sistêmica, uma doença neurológica, você tem uma apneia obstrutiva do sono, você tem uma má higiene do sono, que assim na classificação é dita como insônias associadas. Eu até coloquei insônias secundárias, um ponto de interrogação. Existiria, será, uma insônia secundária? Até existe. Mas é aquele indivíduo que nem vai ao médico, porque ele sabe que o que está atrapalhando o sono dele é aquele fator. Existe um barulho, vamos dizer assim, que ele não dorme por causa do barulho. Então ele sabe que a noite de insônia decorre disso. Isso é uma insônia secundária, onde se você tirar esse fator, o indivíduo dorme bem. De forma que, no nosso entender, eu sempre digo o seguinte, na nossa investigação, o médico deve, através desses vários fatores, saber
né? Qual o vilão da história? Qual é o fator mais importante naquele paciente com insônia, naquele insônia? Será o fator ansiedade? Será a depressão?